Olá, estamos começando mais um programa coletivo pela TV Guarujá, canal 11 da NET, também canal 9 da Itapema TV a cabo, pela internet, é claro, coletivo, Facebook/O Coletivo. Programa dessa semana, mais uma vez, a gente vai falar das questões ambientais, tanto no país quanto aqui na cidade do Guarujá. Quem vai bater um papo com a gente vai nos ajudar aqui na nossa reflexão, professor João Leonardo Melli, ele que é professor, evidentemente, também coronel da reserva da Polícia Militar Ambiental, né, professor? Sim, passamos um longo tempo nessas atividades e cumprimentamos a todos que estão nos vendo nesse momento. Tá certo, professor, que também é presidente do Instituto de Segurança Socioambiental, ISSA, aqui no Guarujá. Esse bate-papo após o intervalo. Antes do intervalo tem a mensagem da Câmara Municipal para você. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade. Ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito, aqui é lei. Colégio e Faculdade Dom Domênico, porque educar é uma questão de dom. Na hora que bater aquela fome, venha para o Restaurante Milani em Ceada. Restaurante Milani, uma grande variedade de pratos quentes e frios, sobremesas, bebidas e o atendimento que você merece. Restaurante Milani, Estrada do Pernambuco, 267. Disque Marmitex 3391-3084. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/Restaurante Milani. Bom dia, estamos aqui da Ótica City de Carvalho para mais uma dica. Queremos falar para os senhores pais que sempre é bom levar os seus filhos ao oftalmologista para fazer uma consulta, que assim ele poderá verificar se há necessidade de usar ou não um óculos. Para tirar todas as dúvidas, consulte o seu médico oftalmologista. Opa, estamos de volta com o programa coletivo aqui pela TV Guarujá. Vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, é claro. Professor João Leonardo Melli, professor Melli,
obrigado pela presença mais uma vez aqui conosco. Professor, eu queria começar esse bate-papo, o senhor falando um pouquinho para nós sobre o Instituto, sobre o ISA, que tem um trabalho bacana na cidade do Guarujá. Bem, o Instituto de Segurança Socioambiental, ele foi criado aproximadamente há 10 anos. O foco de trabalho do Instituto são as questões de segurança pública e de segurança no meio ambiente. Como os processos desse Instituto foram feitos em cima de projetos no Guarujá, inicialmente, este trabalho focou em trazer uma proteção para os territórios e hoje nós temos aí, fruto do trabalho do Instituto, uma área de proteção ambiental na Serra do Guararu, que é muito conhecida como Rabo do Dragão, tem um maciço florestal lá muito importante. É aquela área depois do Perequê, começa ali no Perequê. Começa depois do Perequê, aquele maciço florestal depois do Perequê. E disso se evoluiu para outros estudos, se trabalha agora, inclusive, já com equipes do IPT, fazendo estudos técnicos, para que uma outra área de proteção ambiental seja criada, alcançando manguezais do Guarujá e principalmente os maciços florestais da Serra do Santo Amaro. E criada esta nova área, nós teremos com certeza o maior corredor ecológico urbano do país, né? Nós não temos nenhum corredor ecológico no Brasil que ocupa 50% do espaço de um município na sua zona urbana. Isso significa não só um ganho para a cidade, significa um ganho para todos os usuários da cidade. E evidentemente que o Guarujá, ele se destaca nesse cenário, já se destaca entre a região da Baixada Santista, esta APA, Área de Proteção Ambiental da Serra do Guararu, no mês de dezembro de 2018, foi reconhecido por um organismo internacional chamado ICLEI, que é um instituto que trabalha com melhorias de cidades no mundo inteiro, e escolheu a APA da Serra do Guararu como uma das 3 melhores unidades de conservação municipal do Brasil. Olha que bacana, hein? Então, é um reconhecimento internacional, isento, idôneo, e isso demonstra que esses projetos deram um passo muito significativo para a melhora da cidade. Quando nós falamos de segurança ambiental e segurança social, ordem pública, segurança pública, nós não podemos esquecer que os problemas de desarranjo social, eles sempre começam num desarranjo espacial, num desarranjo ambiental. E a estratégia do Instituto é exatamente mudar a proteção legal, a proteção jurídica desses territórios, para que ele tenha uma efetividade. Porque quando você cria uma unidade de conservação, a administração desse território é feita de forma compartilhada entre a sociedade civil e o poder público. Agora, professor, o senhor deu uma visão clara para nós sobre os avanços que o Guarujá teve, não é? Com a APA, com o corredor ecológico aí que está nascendo. Desafios da cidade do Guarujá, desafios ambientais que a gente tem encarado hoje e que a gente tem aí pela frente. Olha, os desafios da cidade de Guarujá, eles são muito grandes, porque se de um lado nós temos riquezas ambientais fantásticas, quase 30 praias, regiões de manguezal, áreas de estuário. Então, se de um lado nós temos uma verdadeira joia em termos ambientais, nós também temos uma agressiva ocupação clandestina de encostas de morro, de manguezais, de regiões delicadas do ponto de vista ambiental. E essas regiões ocupadas de forma indevida, elas geram, a partir delas, problemas de segurança pública muito expressivos. E em todo o mundo, uma região turística, de vocação turística, a base fundamental para que você tenha turismo é que você tenha segurança nos lugares. Então, como que nós vemos esse processo?
que se nós tivermos grandes territórios protegidos, com gestão compartilhada, com participação inclusive destas comunidades abrangidas por essas regiões de moradias subnormais, nós poderemos ter um tempo relativamente adequado, né? Sempre calculando isso a médio prazo, uma resposta muito positiva e um destaque da cidade. Veja que essa unidade de conservação foi criada em 2012 e hoje ela é premiada internacionalmente, né? O senhor, como que o Instituto, e até o senhor mesmo, tem acompanhado essa questão ambiental, por exemplo, do que nós estamos vivendo hoje na Amazônia? Isso gera uma preocupação para os municípios? Ou o senhor acha que o senhor vê como coisas distintas? Na realidade, a Amazônia gera um problema para todo o planeta. Inteiro, né? Planeta inteiro. Tanto que, para os brasileiros e para o mundo, provavelmente nas últimas 4 ou 5 semanas, nunca se falou tanto de Amazônia como neste momento, né? Não que nós não tenhamos problemas da Amazônia com queimadas até maiores no período dos anos 2000 e que a Amazônia não seja importante para o planeta. Porém, essa questão ela se politizou em âmbito nacional, depois se politizou em âmbito internacional e esta chamada de atenção para esse problema não nos tira a responsabilidade de defesa desse bioma e desse patrimônio ambiental planetário. Mas, de outro lado, se conseguiu com essa atenção internacional e atenção nacional uma compreensão maior das complexidades que envolve esse território, né? E com a ida das Forças Armadas nesse momento para lá, nós esperamos que esse contingente, né, consiga, num primeiro instante, não só parar as queimadas, como identificar os autores desses desmatamentos clandestinos e, quem sabe, realinhar a gestão daquele território, que tem em grande parte já áreas protegidas sobre eles, áreas indígenas, mas que também tem intensivas atividades clandestinas, como o desmatamento, o garimpo ilegal e outras questões muito nevrálgicas, porque elas colocam frente a frente a importância da proteção ambiental e, ao mesmo tempo, a necessidade das pessoas que vivem lá terem uma opção econômica por poderem se fixar adequadamente na terra. Eu citei para o senhor essa questão de preocupação no que diz respeito aos municípios e até aos estados, porque o presidente ele tem tido um discurso contrário a algumas medidas protetivas, até como a própria APA, em seu próprio discurso, ele politiza isso. Olha, a APA, manutenção das reservas indígenas, tem que mexer nisso. Se essa preocupação desse discurso contrário pode chegar aos gestores municipais e estaduais. Mas eu vou voltar com esse questionamento, com esse bate-papo com o senhor, após o intervalo. A gente está indo para o intervalo agora, volta daqui a pouquinho, não sai daí não. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Passe bons momentos no restaurante Almari. A saborosa comida caseira, por um precinho super especial. A cada dia, um cardápio diferente. Além da tradicional feijoada às quartas e sábados, à noite temos comida de boteco,
sopas e caldos. Restaurante Almari, o lugar ideal para festas, eventos e confraternizações. Restaurante Almari, o sabor da verdadeira comida caseira, com um toque especial todos os dias. Almari, Rua Atílio Gelsomini 210, Jardim Helena Maria, Guarujá. Fone 3382-1859. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade, ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito, aqui é lei. Na hora de fazer a festa, confraternização, olha, a Plastipel tem o melhor em descartáveis, temas de festas e muito mais para você. A gente está por aqui, Bruninha, aqui que a Plastipel prepara para o pessoal que está em casa. Bom dia, gente, tudo bem? Então, a Plastipel a gente trabalha com descartáveis, trabalhamos com temas de festas, trabalhamos com chocolate, coisas para fazer cesta, quem trabalha com bolo, essas coisas, tudo a gente tem. Maravilha. Agora vem cá, você está falando em bolo, chocolate, quem quer aprender a fazer tem o Centro Culinário. Tem o Centro Culinário, sempre a gente está postando coisas dos dias de aula, além de bolo, tem salgados, tem todo tipo de doce. Você está postando coisa, então aproveita para curtir aí o Facebook.com/Plastipel Guarujá. Bruna, lembra o endereço pessoal que está em casa? É a Avenida Ademar de Barros, 1520. Tá certo, olha, Plastipel, tudo para você, para sua festa, confraternização é aqui, ó, Ademar de Barros, 1520. Opa, estamos de volta com o programa Coletivo, hoje mais uma vez falando sobre as questões ambientais, tanto em nível nacional quanto aqui no nosso município. Professor Méry aqui participando, contribuindo com a gente. Professor, no bloco anterior a gente estava falando sobre esse discurso até que ofensivo nas questões ambientais, falando, olha, tem muita lei ambiental, tem indústria da multa, tem APA demais, tem reserva demais. Isso pode contaminar os gestores municipais, de repente alguns gestores do município ou do estado falam, olha, eu também acho, vamos acabar com APA, vamos acabar com reserva. Bem, na realidade essas coisas não se confundem, né? Desde a Constituição de 1988, tanto os estados quanto os municípios, eles passaram a ter a competência de fazer gestão do seu território, entenderem o que é melhor para o seu território e aí criar as suas unidades de conservação, que podem ser unidades de conservação muito restritivas, parques, reservas, estações ecológicas, ou podem permitir a convivência humana como as áreas de proteção ambiental criadas aqui no município do Guarujá. Nós não podemos perder de vista que a partir dos anos 80, muitas unidades de conservação federal foram criadas. O estado de São Paulo é um recordista de criar áreas de proteção. E os municípios também estão criando, porque estão entendendo que esse é um mecanismo muito saudável e muito positivo de você dar uma proteção legal a um território e, com isso, valorizar a sua cidade, adequar a produção de água, manter as suas florestas. Mantendo as florestas, você mantém qualidade de vida, fauna, flora. Então, não vemos que o discurso do presidente teria o poder de diminuir o ímpeto de criar unidades de proteção ou de conservação, mas vemos que talvez algumas unidades de conservação federais tenham sido criadas não obedecendo os critérios que se tem hoje para criar unidades de conservação. Os critérios de criar hoje são muito rígidos. Eles dependem de um estudo técnico, de audiências públicas, de participação popular. E nós temos muitas unidades de conservação federal e até mesmo algumas estaduais que foram simplesmente demarcadas e criadas. E hoje
elas às vezes trazem algum problema de administração, porque sem os estudos adequados, depois você tem dificuldades de implantar. Mas acreditamos que nesse processo todo, o município de Guarujá pode ser um exemplo a outros municípios, como esta criação é favorável às pessoas, à cidade e principalmente ao meio ambiente. Indo para a Amazônia, dentro da sua experiência, o que o senhor imagina que aconteceu ali para ter essa queimada que aconteceu? É uma queimada, sem dúvida nenhuma, maior do que houve em outros anos, e alguns culpam, como o governo culpa o terceiro setor, as ONGs, outros culpam o grileiro, os fazendeiros, teve aí o Dia do Fogo. Dentro da sua experiência, o que aconteceu ali? As pessoas às vezes desconhecem como tecnicamente é feito esse processo. Na realidade, antes do Brasil ser descoberto, os índios já queimavam as suas roças, digamos assim. Por quê? Porque queimando você termina com aqueles restos de uma cultura anterior, né? A queimada, num primeiro instante, gera alguns nutrientes da terra e ela volta a poder se enriquecer. Essa prática é usada há séculos no Brasil. Não é a melhor prática queimar para poder depois voltar a fazer a agricultura. Nós sabemos que a queimada ela traz muita perda de nutrientes, ela traz danos, mas isso faz parte da cultura nacional. Tanto é que até é regulada, né? Tem normas para se fazer isso aí. Você fala de piroagricultura, ou seja, agricultura que se usa fogo para alguns controles. Agora, o que é inadmissível, o que é realmente um pecado com a humanidade, é derrubar uma floresta tão rica quanto a floresta amazônica, incendiar esta floresta para depois colocar lá pasto para criar boi. Ora, na floresta amazônica se cria um boi em 10 mil metros quadrados. No Japão se criam 100 bois em 10 mil metros quadrados. E o valor da carne é 6 vezes maior. Ali, no caso, então, não foi uma questão cultural, não foi uma coisa assim, olha, os povos, a cultura do povo... Nós temos as duas coisas. Nós temos as queimadas, que são culturais, né? Faz parte da cultura, e são feitas numa época em que o fogo se alastra perigosamente, e temos as queimadas clandestinas, numa ilegais. fiscalização da ambiental, há essa visão, por exemplo, quando o IBAMA ou a Polícia Ambiental chega que tem uma queimada, se faz essa distinção, não, aqui é um povo que está queimando pela cultura dele, ou não, queimada é queimada? Vamos falar de uma maneira muito simples. A queimada que é feita para agricultura ou coisa dessa natureza, ela tem que ter autorização. Qualquer queimada tem que ter autorização. Então, o fiscal do IBAMA não precisa perguntar se faz parte da cultura ou não. Ele precisa perguntar, você tem um documento legal para fazer essa ação? Nós, por ter passado muitos anos na Polícia Ambiental, visitamos muitos estados em várias oportunidades e sabemos que a estrutura de fiscalização na região norte e nordeste, ela é muito precária. Os estados não têm uma estrutura adequada e a União também não tem agentes e nem estrutura de fiscalização. Então, a grande normalidade que a gente vê disso aqui é que se o agricultor for mais consciente, ele usa técnicas e um pouco mais consciência. Mas se ele não for, não existe aparato de fiscalização suficiente para coibir e nem para licenciar. Tem 70 mil focos. 30 mil focos podem ser focos de resto de cultura. Nós não temos 30 mil agentes da região norte e nordeste capacitados para licenciar ou fiscalizar isso aí. Mesmo com essa tão pouca estrutura de fiscalização, o governo, nesse caso específico da Amazônia, ele demorou para agir?
Olha, não é que ele demorou para agir. Se nós formos olhar a questão de queimadas no Brasil, né, nós já tivemos queimadas com mais focos e mais área abrangida em outros períodos. O que nós verificamos é que, como agora se ganhou notoriedade, está se tendo, inclusive, uma gigantesca oportunidade de corrigir processos de queimada que passam desapercebidos ano a ano, mas que eles são graves todos os anos. Evidentemente que com essas questões faladas de aquecimento global, etc., que também são questões muito controversas, nós estamos tendo um período de secas muito atípico esse ano. E as secas favorecem extremamente as queimadas, sejam as queimadas clandestinas ou as queimadas que saem de controle, às vezes por um cigarro numa beira de uma estrada, pode queimar milhares de hectares de vegetação. Então, não é só um processo puramente de analisar o que está acontecendo. Nós precisamos fazer uma análise primeiro do ponto de vista técnico, estabelecer uma boa estratégia, e como o assunto agora ganhou as manchetes do mundo inteiro, talvez nós tenhamos uma ótima oportunidade para fazer com que, a partir desta tomada do território das Forças Armadas, possa começar a se reorganizar os sistemas de fiscalização, os tão combatidos sistemas de aferição dos incêndios. Ora, uma coisa é clara, os incêndios estão acontecendo, uma gigantesca parte deles clandestina, e são oriundos de derrubada da floresta. Isso tem que parar. O INPE tem uma visão real? É um equipamento, é uma estrutura, é um órgão que colabora com essa fiscalização e com essa visão do que está acontecendo? Olha, os órgãos técnicos que trabalham com satélites, com fotos, nenhum deles pode ser descartado como prestador de informação para estabelecer estratégias de proteção. Se um pode ter um critério melhor ou pior, o fato é que ninguém, absolutamente ninguém, no nosso país e fora dele, deixa de reconhecer que as queimadas estão existindo e que elas não podem acontecer nessa escala. Então, ao invés de discutir filigranas menores de detectação ou não, de notificação ou não, eu acho que vamos partir para gastar os nossos esforços em dizer como nós vamos parar com aquilo que todos concordam que está havendo de forma clandestina e não pode haver. Depois, se nós tivermos que corrigir pequenos detalhes, pequenos focos, porque eu não sei se você sabe, mas aqui no estado de São Paulo são detectados dezenas, centenas, às vezes milhares de focos de incêndio durante o ano, especialmente nessa época. Muitos deles são de queimadas em áreas urbanas, queimada de lixo, e outros são queimadas de cultura ou até incêndio em mata. Né? É muito importante que se tenha em mente o seguinte: hoje nós estamos na sociedade bem maduros para saber o que é certo e o que é errado. Queimada clandestina, desmatamento clandestino é uma coisa que é unanimemente errada. E o que nós precisamos é ter a visão de que, se trabalharmos adequadamente, depois nós discutimos os detalhes de como registra. Mas antes, precisamos defender o patrimônio ambiental, que é de todos e não daqueles que queimam a floresta. Tá certo, professor. Vou agradecer. O programa é super curto, nós teríamos aqui assunto, sem dúvida nenhuma, para o dia inteiro, mas eu agradeço mais uma vez a sua presença. Nosso horário está super corrido, está terminando, aliás. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho. O professor tem um trabalho excelente nas questões ambientais, ao senhor e ao Instituto ISA. Nós é que agradecemos, estamos sempre à disposição, e consultem a página do Instituto de Segurança Socioambiental, e vocês vão gostar muito de ver os projetos que estão integralmente lá colocados.
Tá certo, obrigado mais uma vez. Gente, ó, o programa está terminando. Um grande abraço e até a próxima semana.